Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez com vocês, Padre Deusmar Andrade, no nosso Palavra Encarnada. Dia 19 de janeiro, isso mesmo. Já estamos no tempo comum, passamos as festas do Natal, nosso coração já vai voltando para aquele ritmo cotidiano. Por isso vamos clamar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é as bodas de Caná. Um evangelho tão conhecido por nós. Por isso, não esquece também de fazer a tua Lexio Divina, a tua leitura íntima com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é muito conhecido. E normalmente nós focamos na relação entre Jesus e Maria, confiar em Maria. Tudo isso é verdadeiro. É um evangelho muito belo, a multiplicação, a superabundância de vinho, que não é uma embriaguez, mas o foco maior, sem dúvida, é a superabundância da graça de Deus. Mas, meus irmãos, no conjunto da liturgia de hoje, eu queria apontar para um outro elemento, que na minha visão ele é mais importante ainda nesta passagem, que é o quê? A dimensão esponsal. Jesus começa a sua missão pública num casamento. Isso é muito significativo porque, em primeiro lugar, Jesus, a partir dessa atitude, ele eleva o casamento, que é uma união natural entre um homem e uma mulher, a uma categoria divina. É nisso que depois a igreja vai fundamentar o sacramento do matrimônio, que inclusive nas outras igrejas não tem. Os evangélicos, por exemplo, eles não têm o sacramento do matrimônio, eles só acreditam no batismo e na Eucaristia entendida como ceia. Então, o sacramento do matrimônio, como nós vemos, é algo próprio da Igreja Católica. Mas vejam, Jesus, ele mostra a dignidade do matrimônio, começando sua vida pública no matrimônio. Mas esse matrimônio, essa esponsalidade, na verdade, revela um matrimônio mais profundo, que é o matrimônio de Deus com a humanidade. Na primeira leitura nós lemos: as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não será chamada mais deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e a tua terra será desposada. Ou seja, Jesus, ele cumpre a profecia de Isaías, também de Oséias, onde Deus irá desposar Israel, o povo de Deus. Claro, Israel é entendida como uma terra no Antigo Testamento, como uma descendência, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas em Jesus, toda a igreja, o novo povo de Deus, conquistado pelo sangue de Jesus. Então, é essa esponsalidade de Jesus que nós vemos manifestada nas bodas de Caná. Vejam que a purificação fala que o vinho foi transformado, a água foi transformada em vinho, em 6 talhas de água para a purificação.
na palavra de Deus, o número 6 sempre é um significado de imperfeição. Por quê? Porque o 7 é o perfeito, o 6 é um incompleto. Então, falta algo para se tornar completo. 6 talhas para a purificação, porque a purificação perfeita é realizada aonde? Por Jesus na cruz. Existe, portanto, um paralelo desta passagem das bodas de Caná com a cruz do Senhor. Os dois evangelhos são no livro de João, um no capítulo 2, outro no capítulo 19, a cruz do Senhor. Nos dois evangelhos nós notamos os mesmos personagens. Estão presentes Jesus e sua mãe. Aqui, no evangelho na boda de Caná, Jesus e sua mãe. Jesus olha para sua mãe e trata sua mãe como mulher, no evangelho de João. Qual é o outro lugar que Jesus chama a sua mãe de mulher? Na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Na cruz, nas bodas de Caná, nós encontramos Jesus dizendo que ainda não chegara a sua hora. Que hora era essa, meus irmãos? A hora da salvação definitiva. O dia do Senhor que foi profetizado no Antigo Testamento, o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é realizado na cruz, meus irmãos. Ali era a hora de Jesus, a hora da salvação, a hora da misericórdia. Mulher, ainda não chegou a minha hora, porque a hora de Jesus era a hora da cruz. Nós encontramos na cruz sangue e água, sinais sacramentais do batismo e da Eucaristia, como os padres da igreja já falaram nos primeiros séculos. Nós encontramos nas bodas de Caná água que se transforma em vinho, manifestação da graça de Deus. De alguma forma, a água da purificação, o batismo, e o vinho novo, que será o sangue da nova e eterna aliança. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, Jesus diz. Portanto, encontramos um paralelo aí. Padre, e o casamento na cruz? Exatamente. Na cruz é o momento exato onde Jesus, abandonado, desposa a humanidade. É na cruz, meus irmãos, que Jesus entrega o seu corpo para a sua esposa. O seu corpo nu, porque é assim que nós lemos que Jesus foi despojado de suas vestes, o seu corpo nu é entregue pela sua esposa, a igreja, para a sua esposa, a igreja, na cruz. Um casamento. Dois homens, um homem e uma mulher, Jesus, homem Deus, e sua esposa, a igreja. Portanto, meus irmãos, essa esponsalidade ela é muito bela. A abundância das bodas de Caná, 600 litros de vinho, manifesta a superabundância da graça de Deus. E é algo que nós lemos de alguma forma na segunda leitura. Na segunda leitura diz que há uma diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Uma diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Ou seja, há múltiplos dons, múltiplas graças, mas um único Senhor. A superabundância da graça de Deus que é derramado na sua igreja de forma extraordinária, grandiosa. Isso se manifesta até hoje através dos dons de cura, dons de milagres, os diversos carismas que existem dentro da igreja, como nós lemos na segunda leitura. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus a graça de ter um coração também desposado por Jesus abandonado. Isso vale, claro, para os nossos irmãos celibatários que são consagrados no carisma, mas também cada um dos membros consagrados na aliança também é chamado a este desposamento espiritual com Jesus abandonado. Assim seja. Amém.